Meus amigos, e o Flamengo nessa estreia do Campeonato Brasileiro contra o time do Internacional ficou no placar de 1-1. Não era, logicamente, o resultado, né, que nós esperávamos. Queríamos uma vitória do Flamengo nessa estreia, criou muitas chances, muitas oportunidades, bola na trave, teve condição de ganhar o jogo, jogou melhor, inclusive, do que o Internacional, mas acabou empatando contra um time que eu vejo como um confronto direto contra uma equipe bem treinada do técnico Roger Machado. Vamos aqui acompanhar, né, o que os colorados viram nessa partida, né, e analisaram após essa partida entre Flamengo e Internacional. Vou deixar os créditos para o canal do Fabiano Baldasso e também para o canal GZH Digital. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar. Vou fazer uma confidência pra vocês aqui. Eu tava aqui torcendo pra acabar o jogo. Meu guri tá aqui, o Antônio. Ficou bravo comigo. Me deu uma mijada. Porra, tu tá pequenando o Inter. Tá torcendo pra empatar, tal. Tô. Gente, por favor. Gente, por favor. Vamos botar a cabecinha no lugar, todo mundo. Recebi um recado aqui no segundo tempo de alguém dizendo o seguinte: não consegue nem ganhar do Flamengo. Como é que nós vamos ser campeão se não conseguimos nem ganhar do Flamengo? Gente, nós estamos pegando o Flamengo no Maracanã, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter o mínimo de noção. O jogo teve imensas dificuldades. Eu não estou dizendo que o Inter não errou, e eu vou falar sobre isso agora, vou falar sobre os erros do Internacional. Mas o jogo era um jogo de imensas dificuldades em boa parte dele. O Internacional fez uma grande partida. Vamos lá, vamos conversar. Olha a cabecinha, vamos baixar o saltinho, vamos botar a cabeça no lugar, respira fundo. Não é mais gauchão. Não é gauchão, Campeonato Brasileiro. E a porra da nossa sorte fez a gente começar com o Flamengo no Maracanã. Não perdemos. Vamos lá. O primeiro tempo do Internacional foi muito bom. Muito bom. O Roger pensou muito bem o jogo. Muito bem de verdade. O Roger conseguiu no primeiro tempo estabelecer um sistema defensivo adequadíssimo às condições do jogo e ofensivamente conseguiu aparecer de forma envolvente em alguns momentos, mesmo que sem muito volume, e saiu ganhando no primeiro tempo, né? O Inter jogou no primeiro tempo com uma linha de 5 jogadores. 5. Porque o Fernando não era volante. O Fernando não foi volante hoje. O Fernando foi zagueiro. Fernando foi zagueiro. O Inter jogou com 3 zagueiros. O Inter jogou com. Não é 3-5-2. Era 5 atrás. Os 2 laterais, o Vitão, o Fernando e o Juninho. O Inter jogou com 5 jogadores em linha hoje. Tá? E acertou. Acertou o Roger. O Flamengo no primeiro tempo teve imensas dificuldades. O Flamengo chegou muito pouco no primeiro tempo. Quase nada. Não ultrapassava essa linha do Internacional. Né? E o Internacional, que demorou um pouco para implementar sua ação ofensiva no primeiro tempo, em determinado momento começou a ser um pouco mais envolvente. E aí, daqui a pouco, né, naquela jogada sempre muito boa do Inter pelo lado esquerdo, o Bernabé recebeu lá na linha de fundo e cruzou para o Bruno Henrique fazer um golaço. Mas o primeiro tempo, porque é interessante, tem muita gente cobrando que o Alan Patrick não apareceu no jogo. No primeiro tempo, especialmente, em que ele sim não apareceu, e sim ele não apareceu o jogo todo. O Alan Patrick apareceu muito pouco. Muito pouco. Mas no primeiro tempo, eu até entendi, porque o jogo do Internacional não era um jogo de volume, não seria um jogo de volume. Não seria para isso. Não era um jogo para o Internacional ter grande produção de meio campo. E não teve. Não foi por ali que o Inter jogou. Sabe? O Internacional, pelos lados do campo, tentava espetadas qualificadas, e o Inter sabe jogar muito bem assim. Não teve volume, o Borré foi muito mal, mas um mal também com explicações, porque o Borré é um tipo de jogador que se dá bem quando o Inter tem volume de jogo, que ele se insere no processo de meio campo, inclusive para qualificar a sua chegada, né, para receber com mais qualidade, então o Borré desapareceu. Mas o primeiro tempo do Inter foi muito bom. Muito bom, impecável, estrategicamente impecável. Não foi o primeiro tempo exuberante, de o Inter jogando muito, chegando na frente. Não, mas o primeiro tempo como tinha que ser. O Roger pensou muito bem. No segundo tempo, o Inter, com a sua mesma ideia estratégica, não conseguiu suportar com a mesma qualidade o Flamengo. E assim, eu não tenho muitas explicações técnicas e táticas para isso ter acontecido. O Led falou, eu acho que até pode valer como uma explicação, que o Bruno Henrique do Flamengo passou a jogar um pouco mais por dentro, pelo meio.
Isso, de alguma forma, fez com que o Flamengo tivesse mais qualidade. Mas eu acho que essa não é a explicação completa. Eu quero partir para aquela coisa que eu não gosto muito de usar, porque ela parece preguiça de análise. Mas o Inter, em algum momento do segundo tempo, esteve desligado. Desligado. O Inter teve um apagão de 10 minutos que poderia ter entregado uma vitória para o Flamengo. O Flamengo empata o jogo numa bola, mais uma vez vindo de bola parada, né? Mais uma vez vindo de bola parada, como sempre, os gols do Inter são todos assim, né? Um escanteio que a bola atravessou a área, que alguém chuta, a bola fica pererecando dentro da área por baixo. Evidentemente houve falha do sistema defensivo do Inter e o Léo Pereira empata o jogo. Depois do Léo Pereira empatar o jogo, o Fernando erra uma bola, o Flamengo quase faz, depois o Fernando, e daqui a pouco o Flamengo perde um gol, cara, pelo amor, foram 10 minutos assim, ó, horrorosos. E graças a Deus o Inter não entregou uma vitória para o Flamengo. Depois disso, o Internacional se propôs a um tipo de jogo. O Internacional foi abandonando a sua questão ofensiva. E eu critiquei isso, porque o Flamengo estava permanentemente no nosso campo. Permanentemente, o tempo todo. Batendo, uma hora ia entrar. Né? Contra um ataque que é muito forte, e o Felipe Luiz mexe no ataque, troca e coloca mais 2, 3 jogadores. O sistema defensivo do Inter suportou muito bem a pressão do Flamengo. E esse sistema defensivo, há algum tempo, ele é comandado por Vitão, que é um senhor zagueiro, é um senhor jogador de futebol, e ele teve uma atuação também excelente hoje no Maracanã. Vitão ou Léo Ortiz? Vitão, sempre. E o Vitão não é chamado para a seleção brasileira, né? Mas enfim. Um empate que tem também um pouco de gosto de vitória, Leonardo Oliveira e Wagner Martins, porque muita gente, quando pega a tabela, ainda mais o primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã, colocava uma derrota, né? Porque o Flamengo é o grande time do futebol brasileiro com os principais investimentos, e o Inter, de um jeito diferente, conseguiu fazer frente e por muito pouco não conseguiu ainda um resultado superior em pleno Maracanã. Dá pra considerar dessa forma, Léo e Vaguinha? Dá pra considerar, Simon. O Inter fez um jogo de resistência. Desde o primeiro tempo, no primeiro ataque fez o gol, começa o segundo tempo de forma muito madura, controlando o jogo. Os primeiros 10 minutos o Inter controla e inclusive sai para o ataque. Aí tem um erro na marcação, um erro na bola parada, o gol do Flamengo, e aí o Inter desestabiliza, porque o estádio vem junto, o Flamengo cresce e o Inter sente. Aí tem o erro na saída de bola do Antony, tem a bola no poste do jogador do Flamengo, e aí fica mais evidente a superioridade do Flamengo. O Inter fez um jogo maduro, o Inter controlou, o Inter jogou com linha de 5 desde o primeiro tempo, com o Fernando enfiado no meio dos zagueiros. O Inter troca um extrema, coloca o Thiago Maia para dar mais força na marcação, para fechar o corredor, para ter força. O Roger foi fazendo as trocas e foi dando mais intensidade para o time. E aí o Inter soube como suportar esse Flamengo. Foi um ponto muito importante, um ponto que poucos times farão, porque o Flamengo é de outra turma. O Flamengo é de outro, como diria o filósofo Bruno Henrique, é de outro patamar. O Flamengo, no segundo tempo, tira os 2 extremas, Luiz Araújo e Michael, e coloca a Plata da seleção equatoriana e Cebolinha. O Flamengo, no final do jogo, pega o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que com o Fernando Diniz chegou a ser convocado para a seleção brasileira, e ele estava no banco até os 44 do segundo tempo. E o Flamengo não teve Gerson, não teve De Arrascaeta, não teve Danilo. É um Flamengo muito forte. Esse Flamengo teve 9 jogadores convocados agora na última data FIFA. É um time superior. E o Inter soube suportar esse time e soube jogar o jogo. Traz um ponto valiosíssimo para o Beira-Rio. No Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, né? O gostinho da vitória, ele não resolve o nosso problema, né? Nós estamos na fila aí há muito tempo, né? Brigando pelo título desse Campeonato Brasileiro, e em alguns momentos no jogo de hoje eu acreditei que o Inter pudesse sair de lá com os 3 pontos. Agora, analisando o cenário, como o Léo disse, quem é que vai tirar ponto do Flamengo no Maracanã? Vamos contar nos dedos de uma mão quem vai conseguir isso. E o Inter abre o campeonato desta forma. O Inter enfrenta o melhor time do futebol brasileiro na atualidade, o melhor elenco e talvez
o time mais bem treinado, porque o Felipe Luiz ele consegue, mesmo mexendo com as peças, mesmo sem Gerson de Arrascaeta, ele consegue com o grupo que tem, com a qualificação do grupo e com a inteligência que ele tem como treinador, manter, né, o nível de atuação. É um time, é um terror. Jogar contra o Flamengo no Maracanã é um terror. Os caras são muito rápidos, é um time que tem velocidade pelos lados, trabalha muito bem a bola. De novo, né, sem Gerson e sem De Arrascaeta. E o Inter suportou muito bem. Eu tenho duas palavras para definir: segurança e principalmente maturidade. O time do Inter hoje mostrou que é um time maduro, que é um time que sabe se portar quando tem a dificuldade, se escora no modelo de jogo do Roger, e isso passa muita segurança para o torcedor. Então eu, como torcedor, por isso que eu disse quando acabou o jogo, que o Inter hoje mandou um recado aos concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro. Vamos brigar pelo título. Enfrentamos o melhor time da competição e saímos com um pontinho. Se não tem gosto de vitória, porque não vai para a tabela, os outros 2 pontos, deixa uma ótima impressão de que ali na frente, esses 2 pontos, eles serão recuperados. Ano passado nós perdemos para o Flamengo lá na reta final do Campeonato Brasileiro. Esse ano a gente abre com esse pontinho somado, que é muito bom sim. Eu acho que foi um bom jogo, tá? E outra, sinceramente, pelo que eu vi o Internacional jogar hoje, olha, eu acho que é um time que vai brigar sim, galera, pelo título, tá? Se continuar nessa pegada, né? Porque se ficar oscilando, né, perdendo pontos em casa, aí não. Mas se jogar o que jogou, o que veio jogando no Campeonato Gaúcho, o que jogou contra o Flamengo no primeiro tempo, principalmente, eu acho que tem condição sim de brigar pelo título, tá? É um bom time, é bem treinado. O Roger Machado tá se mostrando, né, que deu liga, né, com esse time aí do Internacional. O Inter que saiu da fila depois de 8 anos, né, aí no Campeonato Gaúcho, tá motivado, tá embalado, tem bons jogadores. Bernabé, muito bom jogador, né, você viu que é um baita lateral, assim como nós temos o Wesley, né, eles têm aí o Bernabé. Então, assim, é um time que tem banco de reserva para você fazer boas substituições. O Alan Patrick, na minha opinião, não fez um jogo brilhante, mas é um cara que é muito perigoso. Então eu acho que o Internacional entra assim na lista dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro de 2025, tá? O Flamengo poderia ter vencido o jogo, tá? Eu acho que o Flamengo, se não tivesse perdido os gols, né, bola na trave, perdeu ali algumas oportunidades, poderia ter vencido essa partida. Teve muitos desfalques, Arrascaeta, como foi falado aí, o próprio Gerson. É lógico que isso acaba pesando, mas hoje o Flamengo mostrou sua força, mostrou que não vai ser um time que vai ser fácil de ser batido não, até mesmo quando tiver ali a ausência desses jogadores, né, com muitos desfalques, vai continuar sendo um elenco forte, tá? Agora, você imagina o Flamengo com todas as peças à disposição, cara, é realmente um time muito forte, mas claro, para nós não foi legal o empate, para o Internacional eles estão comemorando, lógico, esse um ponto que faz toda a diferença, principalmente num Campeonato Brasileiro disputado e um jogo, né, contra o Flamengo, um time candidato ao título e fora de casa, tá? Galera, vou deixar aqui os créditos pro canal do Fabiano Baldasso e também pro canal GZH Digital. O link deles está na descrição do vídeo como forma de crédito. Agora é pensar na Libertadores, virar a chave por enquanto e pensar na Libertadores da América, que já tem jogo, já tem estreia nesta quinta-feira. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like, vamos com tudo, porque o ano só está começando. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!